Deus, atento agora os seus ouvidos, porque eu vou já passar, né? Está aqui pela primeira vez, fala de onde você é, deixa aí o nome da sua cidade, nós vamos mandar um alô aí para a sua terra, para a sua cidade, seu estado também, e vai ser benção no nome de Jesus. Mano Lohane, eu vou deixar a irmã bem à vontade, a irmã já, né, já fez aí, né, talvez parte dos agradecimentos, fica à vontade, aqui não tem horário, a senhora vai falar até às 5 da manhã, se quiser falar. Não tem problema nenhum. Amém. Glória a Deus. Né? E eu quero dizer para a irmã que a irmã fica à vontade quanto ao testemunho, se quiser priorizar as partes, né, mais assim, que a irmã julga mais importante, faça isso, entendeu? Fique à vontade. Eu sei que o testemunho ele é composto de antes, durante e depois, né? Entendeu? Tudo isso, essas 3 fases acontecem na vida de alguém que tem um testemunho forte como a irmã. Então, comece por onde quiser, fale da forma que quiser falar, e eu fico daqui interagindo, entendeu? Se eu tiver se eu atrapalhar, está me atrapalhando, senão vale, continua, tá bom? E vamos interagir. Antes da irmã começar, eu quero só mandar um beijo para o pastor Robson, né, a pastora Jane, um abraço apertado para eles aí, toda a Indiara que está atento, ligado conosco aqui. Deus em Cristo abençoe vocês. E mandar também um abraço para o esposo da irmã, tá certo? Para toda a sua família, em nome de Jesus. Mano Lohane, à vontade, por favor. Amém, muito obrigada. Quero dizer mais uma vez para o povo de Deus, a paz do Senhor. E sem mais delongas, quero ler aqui em Isaías 41, aonde diz: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos, Aleluia. E a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, aleluia. E dentro desta palavra, a qual eu vivi bastante tempo na minha vida, estava no mundo há 10 anos atrás, mas um dia o Senhor olhou para mim e disse: Esta daí eu vou salvar. E eu não tinha muito conhecimento do que era a palavra do Senhor, não sabia, não tinha entendimento, né, que o Senhor ele usava de vasos dele na terra para Glória falar conosco. E eu me deparei com uma gestação. Já tinha uma filha e o Senhor me deu outra criança, que é o João Neto, promessa do Senhor Jesus. Glória e no decorrer desta gravidez, pastor e todos que estão ouvindo, eu passei muito mal. E quando eu fiz a minha primeira ultrassom, olha como Deus é fiel. Que a gente saímos ali desse consultório, o médico virou e falou para mim e para o meu esposo: Parabéns, papai, o filho de vocês são 2. E nós ficamos um pouco assustados e fomos para casa. Mas nós não sabíamos a gravidade do que era o problema. Eu morava em Brasília e ali começou essa gestação. E nesse decorrer desse tempo, o Senhor Jesus, como ele tinha uma promessa de salvação na minha vida e na minha casa, ele permitiu muitos vendavais e nos trouxe para a cidade de Indiara. E quando eu cheguei aqui, eu dei continuidade ao pré-natal. Mas Deus, ele foi tão fiel, ele foi tão generoso, porque ele é grande, ele é fiel, ele tem a maneira dele de trabalhar. Glória a Deus. Quando nós chegamos aqui, que eu dei continuidade a esse pré-natal, eu e o meu esposo esquecemos daquilo que o médico tinha falado, que era 2 bebês. Olha como Deus é fiel. E durante esse percurso de 9 meses, nós começamos a visitar uma igreja através da vida da minha avó. Ela ficava insistindo e nós íamos para a igreja. E quando eu cheguei ali, comecei a participar dos cultos, mas eu não sabia o que era intimidade com o Espírito Santo. Eu não entendia quando Deus usava dos seus profetas para chegar até a mim e dizer esta palavra a qual eu li nesta noite, que o Senhor era comigo por onde eu estivesse. E eu chegava na minha casa e eu ficava aflita. Eu não entendia porque todos os cultos que eu ia, Deus usava de alguém e falava: não te assuste, que eu sou contigo, aonde tu estiveres, eu estou contigo. E assim foi.
no decorrer de 9 meses, passei muito mal, fiz várias ultrassons e nenhuma dessas ultrassons acusava esse tumor. Meu E o que Deus. acontece? Era tão tremendo, porque Deus realmente ele era comigo mesmo, sempre foi e continuará sendo. E eu quero Viu, minha dizer irmã? para ti, que está aí do outro lado desta linha, que se você pensa em algum momento da tua vida que o Senhor ele não está te vendo, que o Senhor não sabe pelo que você. Meu Deus. Pode continuar. Glória a Deus. Serva do Senhor já vai voltar aqui. Probleminhas técnicas, mas eu já trago ela na tela. Muito bem. O que eu Agora quero sim. dizer, quero continuar dizendo para vocês, não desistir. E se o Senhor, ele fez a promessa na tua vida, que ele está contigo, ele vai estar, assim como ele Glória a esteve na Deus. minha vida e está até hoje. Porque, como eu disse, eu não sabia o que era a voz do Senhor, mas ele já estava me preparando para quando tudo aquilo viesse a acontecer, eu ter o entendimento que verdadeiramente ele esteve comigo, com meu filho, com a minha casa. Aleluia. E foram 9 meses de muito sofrimento, mas ao mesmo Meu Deus. tempo, hoje que eu entendo, eu posso dizer que verdadeiramente o Senhor cuidou de mim, porque o Glória meu a filho Deus. veio ao mundo e junto com o meu filho foi gerado um tumor de 2,750 kg. Durante essa Meu Deus. gravidez, eu senti uma fome tão tremenda que eu não entendi o que era aquilo. Nas madrugadas, muitas vezes eu estava dormindo e aquela fome me corroía por dentro e eu não entendia. Mas já era Deus cuidando do meu filho, que era filho da promessa. Meu Porque Jesus. esse tumor, ele come a criança, ele cola na criança e ele vai comendo ela. Então, Misericórdia, daí Jesus. disso tudo, o Senhor já começou a cuidar, porque eu dei conta de alimentar o meu filho e gerei o tumor que nasceu também com o mesmo quilo do meu filho. Meu Deus do E céu. acontece que eu dei pré-eclampsia também, mas durante todo esse tempo, eu fazendo pré-natal, quando eu ia na igreja, o Senhor levantava de alguém e falava que não era para mim desistir, que ele era comigo. Eu falava, meu Deus, mas o que está acontecendo? Que todos os cultos que eu vou, vem alguém e fala isso para mim. Mas no decorrer Sim. desses 9 meses, eu comecei a entender, entre aspas, um pouquinho do que era uma vida com Deus. E quando faltava 15 dias para o meu filho nascer, os médicos chamaram a minha família e falaram para eles que eles tinham que escolher entre eu e o bebê, porque a Meu gravidez era de Deus. alto risco. Eu cheguei a pesar mais de 130 quilos. Quando eu pisava no chão, pastor, o meu pé dessorava. Eu sentia Misericórdia. tanta dor, mas o Senhor, ele foi fiel, ele foi o Deus que segurou nas minhas mãos e me Aleluia. fortaleceu, porque a glória é dele, a honra é dele, o agir é dele. Aleluia. Eu quero Glória a dizer para Deus. ti que está aí desse outro lado que não é Barachule pela nossa abacai. força, não é pelo nosso intelecto, não é É pelo nosso verdade. entendimento, mas se o Senhor te prometeu e se o Senhor estiver contigo, Oh, pode vir todas as coisas, mas você oh vai glória. superar e você vai Oh, ver as glória. mãos de Deus. E quando Quem esse é que pega? médico e quando esse médico chamou minha avó no corredor daquele hospital, o médico falou para ela que eles teriam que escolher. E a minha avó já era evangélica. Foi através dela que nós começamos a ir para a casa do Senhor. E a minha avó, É. naquele corredor, ela virou para o médico e disse: eu tenho fé no Deus que eu sirvo. O Senhor vai Meu trazer com Deus. vida a minha neta e o meu bisneto, porque vai ser Deus, o Espírito Santo, que vai estar usando das tuas mãos. E a minha avó, tadinha, era bem de idade, bem idosa, mas naquela fé. Aquela Meu fé que Deus. movia céus e terra, a fé dela, assim. Meu Para ela, Deus. quando ela falava de Jesus, parecia assim,
no velho linguajar, falou, a água parou, de tanta fé que ela sempre teve. Glória a Deus! E eu muito despreocupada e sempre lembrando daquilo. Eu falava, mas meu Deus, todos os cultos que eu tenho ido nesse decorrer dessa gravidez, o Senhor tem falado que o Senhor é comigo. Mas jamais a gente Aleluia! sabia do que ia acontecer. Então, se Sim, passaram os dias e chegou o dia dessa gravidez, de eu vir a dar à luz. E a gente fomos para o hospital e tudo tranquilo. Quando eu Deus é cheguei fiel. ali, que os médicos foram fazer o meu parto, acontece que, quando eles me abriram, eles não deram de cara com o meu bebê. Eles deram de cara com esse tumor. Ele era muito feio, Misericórdia! pastor. Ele era muito feio, Misericórdia! muito grande. Aquelas bandejas de hospital não cabia. Misericórdia, Jesus! Ele tinha um olho muito grande, assim, ó. Parecia um pedaço de fígado muito grande, com um olho em cima. Quando a gente. Misericórdia! Com aquele barulho muito feio, parecendo quando a gente vai colocar um sal assim naquelas lesmas, que elas ficam tipo Sim, encolhendo e se remexendo e fazendo meu aquele barulho. Deus! Era Meu essa Deus! sensação que eu tinha. E os médicos ficaram muito assustados e eu comecei a ver aquele fluxo de médico e enfermeira entrando para dentro da sala de cirurgia. E aí o João Neto estava muito em cima e colado com esse tumor. E resulta Meu que quando eles me abriram, que tiraram esse tumor, logo tiraram o João Neto. E Deus foi tão maravilhoso que usou daqueles médicos que estavam ali e que nem tinha experiência com esse assunto, mas Meu Deus! verdadeiramente o Senhor fez a obra, foi o Senhor que fez. Tirou esse tumor, tirou o meu filho e levaram para lá. Após isso, eu fiquei mais de 1 hora no centro cirúrgico. Eu ouvia Deus, tu como é eles grande. me lavavam. Eles me Cabaia lavavam. Eu sai. sentia aquela pressão de Aleluia. mangueira dentro de mim, 1 hora me Meu lavando. Deus. E Deus usou daquele médico, e aonde ele fez toda aquela limpeza, ele tipo cauterizou. Ele fez algo que ele nunca tinha feito. Assim ele falou para nós depois de tudo isso, de toda essa Meu tempestade Jesus. que passou. E Meu Pai do nesse céu. percurso, pastor, quando ele mexeu nesse tumor e que tirou, a minha pele, ela estourou toda. Eu fiquei parecendo que a minha pele era de jacaré. Quando eu ia fazer os meus Misericórdia. tratamentos, eu não podia ir de ônibus, porque as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Eu Meu dei uma Jesus. depressão muito profunda, porque a idade, eu era muito jovem, 22 anos, o psicológico não estava preparado para aquilo, mas em todo Sim. o tempo eu vi a mão de Deus me sustentando, verdadeiramente como ele usou de várias Glória a pessoas Deus. para dizer que ele era comigo, e ele realmente foi. E aí tiraram Aualácia. todo esse tumor, me fecharam, fizeram essa cauterização, fiquei 3 ou 4 dias no hospital, me mandaram para casa. Resulta Meu que pegaram Deus. esse tumor e mandaram para fazer biópsia em Goiânia. Quando Sim. passou 28 dias que fez biópsia desse tumor, o meu bebê deu uma crise de cólica e eu fui no hospital tão somente para consultar ele, para ver o motivo da cólica e qual medicamento a tomar. Quando eu cheguei lá, o médico falou para mim que precisava de falar com algum dos meus familiares. O meu pai Meu morava em Deus. Brasília, a minha avó já era de idade, a minha mãe morava fora do Brasil. Aí eu falei para ele que Hum. nem minha mãe e nem o meu pai tinha condição de estar ali. Aí eu perguntei para ele de que se tratava. Ele já tinha examinado o João Neto, passado os remédios. Aí ele falou assim para mim: não, é que o resultado do seu exame chegou. E eu já queria mesmo entrar em contato com você, porque o Hum. resultado do seu exame deu um probleminha. Mas eu, muito Hum. jovem, toda a vida nunca gostei muito de televisão, e eu, muito jovem, sem conhecimento, sem entendimento, não sabia do que se tratava essa doença. Aí ele foi me explicar: o Hum. resultado dos seus exames chegou, não queria falar para você só porque deu um pequeno probleminha. Mas eu vou te Sim. falar a situação porque você precisa de um tratamento o mais rápido possível. E Meu quando Jesus.
cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje, que ele falou que eu tinha dado câncer, que eu tinha que fazer um tratamento e que tinha dado esse probleminha. Quando eu cheguei em casa, eu, na simplicidade, não sabia o que se tratava. A minha mãe me certo. ligou para saber sobre o João Neto. Quando ela me ligou, eu falei sobre o João Neto e disse para ela. Falei, olha, eu fui lá no médico hoje, deu aquele tumor que tiraram dentro de mim. E o médico aproveitou e me falou que deu um probleminha. Quando eu falei isso, ela falou que probleminha. Eu falei, ele falou que é um câncer e que eu preciso dar continuidade a um tratamento. Aí Meu minha Deus. mãe ficou em pânico, chorando, e eu sem entender aquilo. Perguntei para ela o porquê que ela estava daquela forma, mas também ela não me respondeu. Desligou o telefone e eu pensei, meu Deus, deve ser uma coisa muito séria. Mas como eu estava com o meu corpo, com o meu rosto, a minha pele Sim, toda sim. tampada com aquilo, eu pensei que pudesse ser algo na pele, porque eu, na verdade, eu não sabia o que era a palavra câncer, o que era o tratamento, porque, Meu como eu disse, Deus. no início eu era muito jovem e sem conhecimento sobre essas coisas de enfermidade. E Sim. aí parece que foi algo programado. Passou-se um pouquinho, meu pai também me ligou para saber do João Neto. Eu falei do João Neto e achei que a minha mãe simplesmente tinha caído a ligação e que depois ela retornaria. E quando eu fui e Certo. falei isso para o meu pai também, ele ficou em pânico, desesperado. E aí o meu tio, que tinha me levado no hospital chorando, e minha família começou a chegar, e isso era à noite. Foi chegando um, foi chegando o outro, meu pai Meu desesperado, a Deus. família do meu pai lá na Bahia desesperada, e eu pensando, então eu devo estar com um problema muito sério, já estou morrendo. Mas muito jovem, mas sempre com aquela palavrinha no meu coração, que eu ia na igreja e que Jesus falava que ele era comigo. Eita, Em Glória! todo momento, pastor, perante o Altíssimo, eu lembrava daquilo. E durante todo esse tratamento, eu nunca tive coragem de falar para o Senhor, Senhor, me cura. Mas eu falava assim, Senhor. Aí, quando eu vim saber dessa gravidade, de tudo isso, eu, em vez de preocupar comigo, eu estava preocupada, era de dar força para as outras pessoas. Meu Eu ficava Deus do falando para minha céu. mãe que nada não ia acontecer, e aí ela veio É, embora da Espanha para cá, e ela querendo Deus me é fiel. tapear, Deus é Aleluia. fiel. E ela querendo me tapear, falando para mim assim, que se eu tivesse que cortar o cabelo, que não tinha problema, que a gente comprava É. uma peruca, que tem peruca de cabelo normal. Aí Meu um dia, Deus. com a minha pouca sabedoria. Aí chegou esse resultado dessa biópsia e eu, com a minha pouca sabedoria, falei para ela sentada, lembro como se fosse hoje, porque nesse intermeio ela veio embora da Espanha para o Brasil. E aí, pastor, Hum. ficava todo mundo me olhando com aquela cara de piedade, e esse sentimento eu não Sim, gosto, porque eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter por alguém, é um sentimento de pena. E eu sempre muito sim. sorridente, dando ânimo para eles, e aí minha mãe começou a falar comigo nesse sentido do cabelo. E eu peguei e falei para ela que a gente ia na consulta, que eu ia fazer o meu tratamento e que não ia cair um fio de cabelo da minha cabeça, porque Deus ele não iria permitir. Deus é E fiel. até hoje, por onde eu passo, que as pessoas veem e sabem, por exemplo, no laboratório que fez essa biópsia, a mulher falou assim que queria me conhecer. Meu Então, aí o que Deus. aconteceu? Chegou o resultado desse exame e eu tive que ir para Araújo Jorge. Quando eu cheguei no Araújo Jorge, Deus me deu uma força do céu. Eu Meu cheguei lá, Deus. passei pelo médico, passei pelo psicólogo e virei para o médico e falei para ele. Falei, olha, eu quero conhecer o hospital. E aí Hum. o senhor aí não sabe, mas vou te falar. Lá nesse hospital tem a ala embaixo do SUS e tem a Hum. ala em cima que não é SUS. Mas não que eu Certo. estava me alegrando, mas Deus me deu aquilo no meu coração. Vai e conhece o hospital. E eu falei para o Cabaia médico. E saio. ele falando assim para mim: não, você é muito jovem, você vai ver muita coisa.
ali que vai te entristecer, que vai te dar medo. Mas naquele primeiro dia eu pude ouvir a voz do Senhor falando. Eu fui entender que o Senhor, ele fala. E basta nós buscarmos e colocar o nosso coração verdadeiramente focado aleluia! naquilo. Eu, com pouco entendimento, com pouca sabedoria, não sabia o que era o Senhor falar, mas naquele dia, naquela manhã, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Aleluia! Eu falei para o médico que eu queria ir, e a minha mãe me esperou ali, porque ela não teve coragem de ir. Ele foi, chamou um psicólogo e pediu o psicólogo para me acompanhar. E quando eu coloquei os pés na porta daquele hospital, eu ouvi a voz de alguém que falava no meu coração para me ser forte e para me conhecer, sim, que ele ia continuar operando na minha vida. Eu entrei naquele hospital e ouvi a voz do Senhor falar assim claramente no meu íntimo, no meu coração. Aleluia! E quando eu ia passando pelaquele hospital, e que eu ia vendo aquelas coisas, eu continuei ouvindo a voz do Senhor. Ele falava para mim no meu coração: filha, vai olhando aí, vai analisando que eu sou contigo. Você nunca ficou, filha, um dia na fila de um hospital. E eu continuei a entender que o Senhor não estava diminuindo aquelas pessoas ali, mas ele me colocava isso no meu coração, pastor, que era para mim entender que ele era comigo. E eu comecei a andar por aquele hospital e fui conhecendo aquele hospital, mas teve duas coisas que não saiu da minha mente. Foi um senhor que estava lá com a garganta toda aberta. Assim, meu Deus! E eu olhava naquele senhor e meu coração ficava batendo, mas parecia que aquilo ali me dava uma força que eu não conhecia o que era aquela força. E quando eu conheci aquela ala pública e que eu subi para cima, o Senhor me deu aquela força assim dos céus, do alto, mesmo com o meu pouco conhecimento e entendimento, porque o Senhor sabe do que eu estou falando, mas o Senhor me deu aquela força do céu. E quando eu saí daquele hospital, que eu atravessei para o outro prédio, onde estava o médico, eu falei para ele, e falei para minha mãe que estava ali, mas não sabia eu que aquele médico, ele era evangélico da igreja Fonte da Vida. Quando eu adentrei ali pelas portas, eu disse, eu estou preparada. E a minha mãe chorando, e eu falei para ela, por que você está chorando? Se eu estou tendo o privilégio de passar por esta cirurgia, se eu estou tendo o privilégio de não ficar um dia na fila do SUS, porque o Senhor está preparando tudo, falei para ela, eu me lembro como se fosse hoje. E a minha mãe com aquela cara muito espantada, aquele médico pegou na minha mão e falou assim, não temas, porque o Senhor é contigo. Oh, glória! Eu quero te dizer que quando o Senhor ele quer falar, ele fala. Aleluia! E aquela palavra não saía do meu coração. Eu não tinha entendimento, mas ao mesmo tempo aquilo ali me encorajava a superar e a ser forte. A minha mãe pegou o telefone e ligou. Quando ela ligou, foi ligando para as pessoas da minha família e falando que em 3 dias tinha que me internar de novo, novamente, para poder fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Eu me lembro que ela sorria e falava assim, essa filha minha é doida demais. Em vez de eu estar dando força para ela, ela que está dando força para mim. Ela queria transpassar aquilo para mim, mas não, eu estava aflito, o olhar estava de desespero, mas ao mesmo tempo aquela palavra, ela jorrava dentro do meu coração, e eu não sabia como reagir, mas eu tentava ser a mais pessoa sorridente mesmo assim. E aí passou tudo aquilo, marcou a cirurgia, eu vim para minha casa. Tinha um mês que tinha feito a cesariana dentro de mim, por fora, o corte muito grande, estava tudo muito recente, mas não dava para esperar aquele corte cicatrizar, a cirurgia tinha que ser muito rápido, e o Senhor foi assim, ó, agilizando e provendo todas as coisas, Esse e é o ali Deus se que eu marcaram sirvo.
Ali marcaram essa cirurgia para 3 dias depois. E aconteceu que eu retornei para minha casa. E quando eu estava ali, um dia eu arrumando as coisas para mandar o meu Meu filho para a Deus. casa da minha tia, alguém mandou aquele hino para mim da Ludmilla Febre, onde dizia receba a cura. E eu lembro como se fosse hoje. A Lara era pequena e o João Neto um bebê. E eu arrumando aquelas coisas, meu marido nessa época trabalhava na usina e estava uma Meu coisa, estava Deus. tudo muito difícil. E eu arrumando aquelas coisas para mandar o meu filho, eu recebi este hino da Ludmilla Feber, e aquilo ali Muito foi me dando forte. aquele encorajamento, mas eu olhava no olhar dos meus tios, da minha família, eu via aquele desespero, e eu tentava Labai, ser Açai, forte, e um dia eu falei Ereca, para minha Labai. mãe, um dia eu falei para ela um dia antes, tornei a repetir para ela. Eu falei, o Senhor sabe do meu limite. A única É, coisa que eu vou pedir para o Senhor é que Ele não venha permitir do meu cabelo cair. Meu meu cabelo era Deus. muito grande, era na cintura nessa época. Meu Deus. E eu já estava começando a entender as coisas do Senhor. E eu tinha um zelo muito grande pelo meu cabelo. E eu Meu falei isso para Deus. minha mãe, mas eu arrumando aquelas malas, só o Senhor sabe como estava o meu coração, confiante, mas ao mesmo tempo bateu aquela insegurança. Mas aquela palavra continua ardendo no meu coração. Que o Senhor, Ele era comigo, que Ele era comigo, que Ele era comigo. Aleluia. Chegou o dia da internação, eu fui. Quando eu cheguei lá na internação, os médicos chamaram, minha família estava lá reunida, meu pai, minha mãe, Bendito é o nome de tia Jesus. minha, estavam lá reunidos. Chamaram a família, falaram da gravidade desse problema, que era muito sério, porque a outra biópsia tinha chegado, meu pai não conformou, pediu para fazer outra biópsia em São Paulo antes de me abrir Meu Deus. novamente. É E muito quando chegou a forte. biópsia de São Paulo, veio mais detalhada. Meu Jesus. Resulta que esse tumor, pastor, passava pela corrente sanguínea. Meu Deus. E quando os médicos aqui tinham me operado, que eles deu de cara com esse tumor, eles cortaram um pedaço dele, porque senão não tinha como tirar ele e tirar o João Neto, porque a placenta estava muito colada. Meu Tanto é que os Deus. médicos pulavam assim em cima da minha barriga quando eu fui fazer essa cesariana, que eu fiquei Que é muito isso, tempo com meus Jesus? peitos, as minhas costas, que doía muito. Aí eles Meu cortaram Deus. metade desse tumor para tirar o João Neto. E quando eles viram, porque o médico daqui foi que arrumou o médico de Goiânia para fazer minha cirurgia, que era urologista, que é dessa área de câncer. Então, assim, Sim, eles mantinham contato. Quando estavam com sim. aquela biópsia na mão, meu médico daqui, médico da família toda, nossa, sempre foi. Eles entraram em choque, porque esse tumor era o quarto mais agressivo. E esse Misericórdia. tumor, ele passava pelas correntes sanguíneas. E devido a Meu eles ter Deus. cortado um pedaço desse tumor, eles temeu que o câncer teria alastrado por dentro de Meu mim. Jesus amado. Mas o Senhor Jesus, ele já tinha feito a obra aqui. Quando aquele médico me lavou inteira por dentro e fez a cauterização aonde tinha cortado. Meu Só o Deus. Senhor é Deus e agindo o Só o Senhor em Senhor é nossas Deus. vidas, ninguém há de impedir o agir de Deus e o trabalhar. Ninguém. Porque Ele Ninguém. tem a maneira dele. Jesus, te louvo e te glorifico, ó Aleluia. Pai. Porque nós não Rebara merecemos shura nada. bacalabai. Mas a tua graça, Senhor, nos guarda, Senhor. A Aleluia. tua graça nos fortalece, Jesus. E neste momento eu Aleluia. te dou graça, Pai. Porque eu não merecia nada, mas o Senhor olhou para mim, Senhor. E Cabara fez a solibidai. grande obra, Pai. Fez a grande obra, usou daqueles médicos. E quando os médicos viram Aleluia. aquilo, eles desanimaram. E já estava tudo pronto para a cirurgia. E aí eles chamaram novamente a família e explicou, olha, essa daqui Meu vem Deus. mais detalhada. E é Meu muito Deus. agressivo esse câncer. Mas nós vamos abrir e vamos ver o que vai acontecer.
Mas esse médico, ele era crente, como eu falei aí no início. Sim. Eu senti aquela paz no coração e marcou a cirurgia e eu já estava lá e já fui. E eu quero dizer que o Senhor, ele é fiel. Cirurgia que estava prevista para 7 horas, eu fiquei 40 minutos na sala de cirurgia. Meu Deus! Quando os médicos me abriram, eu ouvia, né, eles lá conversando. Eles falavam de fazenda, de gado, tudo tão normal. Eles lá conversando e tal. Me aplicaram aquela anestesia, me abriram. E minha família muito aflita, porque já tinha explicado o resultado dessa segunda biópsia, mas aquela palavra continuava no meu coração. E quando eles me abriram e que eu fiquei ali só 40 minutos no centro cirúrgico, assim, fiquei um pouquinho a mais, mas eu quero dizer assim, cirurgia só foi 40 minutos, mais rápido do que a cesariana. Eles abriram, mexeram em tudo, tiraram um pedacinho de tudo para fazer a biópsia, porque eu não sei se alguém que está vendo esta live já passou por esta enfermidade, mas o câncer ele é diagnosticado, mas os médicos só conseguem ver a profundidade que ele está, no caso desse meu, que foi câncer de útero, de ovário, de trompa, de colo de útero, toda esta parte aqui embaixo, só consegue ver a gravidade verdadeiramente quando te abre. E ali eles me abriram. E quando eles me abriram foi muito rápido. Eu não, dentro do meu coração, eu não sabia se aquela rapidez era porque não tinha mais jeito ou se era porque eles não viram nada. E o tempo inteiro eles escolhendo os pedacinhos para fazer biópsia dos órgãos. E já retirar o que tinha ficado, porque aqui, quando eles foram fazer a cesariana, eles já tiraram o meu útero, porque o tumor e o bebê estava tudo colado, foi algo muito difícil. Meu Deus! Já mandei. E aí, o que acontece? Eles foram tirar os pedacinhos para fazer biópsia e me fecharam, aquilo ali passou o efeito da anestesia, eles me levaram para o quarto. E quando eles me levaram para o quarto, horas depois, eles passaram para conversar com os meus familiares, mas até então eu não sabia daquilo. E olha como o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Ele é grande. E quando eu cheguei ali deitada, eu e meu esposo, num quartinho bem pequeno, o ar-condicionado muito forte por causa do perigo da infecção após cirurgia. Sim. Só tinha uma janelinha bem pequenininha, a hora já tinha se passado, isso já era boca da noite. A minha filha mais velha nunca tinha tido o costume de ficar com alguém, porque toda a vida eu fui muito zelosa e sempre tive muito medo. E aquilo ali tinha passado pela cirurgia, mas meu coração estava aflito, porque eu não pude amamentar o João Neto. E a Lara, o João Neto, estava com uma tia minha aqui. Sim. E eu deitada naquele leito de hospital, meu esposo ali do meu lado. Eu lembro como se fosse hoje, Jesus. Se o Senhor é testemunha, é prova viva disso. Eu ouvi um barulho e eu tinha falado para o meu esposo quanta tristeza. Eu me encontro aqui nesta situação. Não sei como está a Lara. O João Neto, eu não pude nem amamentar ele. E meu coração estava muito angustiado. E aí, depois daquilo tudo, é que parece que a ficha foi cair. Parecia que a ficha não tinha caído ainda. E naquele momento, parece que eu fui me deparando com a gravidade do que era o problema, que não era uma simples coisa. Ali nós estávamos falando de algo que podia ter alastrado em todos os órgãos. Se o Senhor não tivesse feito e operado naquele lugar, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho. Mas como o Senhor é grande, como o Senhor é fiel, e como o Senhor escolheu eu, escolheu a minha casa, escolheu todos vocês que estão ouvindo esta live. Ele cuida, ele zela de nós. Nós pode até passar pelo vale, mas ele estará ali.
Assim como ele fez Glória a na minha Deus. vida, ele pode fazer na tua vida. Assim Recebe, como nós crente. vemos aí, ó, na palavra do Aleluia. Senhor, grandes testemunhos, grandes curas, grandes coisas a qual o Senhor fez. Muitas vezes É nós podemos verdade. até pensar que estamos perdendo tudo, mas na verdade o Senhor, ele tem a maneira dele de trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Que eu ali deitada naquele leito de hospital, eu ouvi um tocar de um violão. E a anestesia já tinha acabado. E eu esqueci por alguns minutos que a minha barriga estava toda aberta. E eu levantei desta cama e falei para o meu esposo, isso é barulho de crente. Quando eu vi, eu já estava naquela janelinha pequena e ele me segurando. Porque aquilo ali foi, mais uma vez, uma força de dentro de mim que só podia ser de Deus. Um corte tremendo daquele na barriga. E a pessoa levantar dessa forma, só é Jesus que faz isso. E aquele senhor moreno, tocando hino, ele começou a dizer, ei, você que está aí neste hospital, que nem é desta cidade, você acabou de dizer para alguém que o que está sendo dos teus filhos, o Espírito Santo manda eu vir aqui dizer para ti, você que não é nem desta cidade, que o Senhor Jesus está cuidando e que o teu filho levará a palavra nos 4 cantos desta terra. E o mesmo Espírito Santo que está aí contigo agora. É o mesmo Espírito Santo que está lá cuidando dos teus frutos. Porque foi eu que te dei. E sou eu que estou cuidando. E começou a cantar aquele louvor. E eu comecei a chorar porque era algo muito íntimo. E meu esposo, preocupado com a minha barriga daquele jeito, me deitou. E eu senti aquele acalentamento dentro do meu coração. Eu pude contemplar em cada coisa que o Senhor me lembrava. Eu pude contemplar a mão dele cuidando de mim em todos os momentos. Ah, Deus que eu sirvo. E aquilo ali, aquelas coisas que estavam na minha pele, quando eles me abriram novamente, já começou a secar. Porque por várias noites eu não dormia, porque a minha pele, ela ficava ali no lençol da cama. Por várias noites as dores eram muito fortes. Várias vezes aquela dor era tão forte que eu falava, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo eu queria passar força para aqueles que estavam do meu lado. É forte, Quantas vezes, Senhor, o Senhor sabe. Forte. Eu sentia dores, mas eu transparecia um sorriso no rosto. Não porque eu sou boa, não porque eu sou muito forte, mas era o Senhor, porque a minha mãe estava desesperada. Muitas vezes o meu pai, ele mostrava desespero na face. Meu esposo emagreceu muito, mas esteve todo o tempo ali do meu lado, me ajudando e cuidando de mim. Mas eu quero dizer também para ti nesta noite que Deus, ele tem a maneira dele de trabalhar. Eu era muito boa lá fora, mas dentro da minha casa eu não queria ser a esposa que edificava a casa. Eu não queria ser a esposa que cuidava certo do marido. Eu não tenho vergonha de dizer, pastor, nesta noite para todos que estão ouvindo. Muitas das vezes eu sorria para quem estava lá fora, mas dentro da minha casa só meu esposo sabe. Eu fui uma jovem muito bonita, que por onde eu passava, até as mulheres olhavam, e aquilo ali, o eu era muito grande. E eu precisava entender que para vir para a presença do Senhor não era daquela maneira. E que Ele estava permitindo a dor e o sofrimento para me entender, para mim ter intimidade com Ele, decanto e decanto. Aleluia! E neste momento eu me lembro, o Espírito Santo me faz lembrar neste momento de dias que eu estava dentro da minha casa, mas eu falava para o meu esposo calar a boca, eu falava para ele que eu não precisava dele.
Meu Eu Deus. falava dentro de casa quando eu pedia ele para fazer algo que muitas vezes ele não podia. Eu falava para ele que não Santo precisava, Deus. que no outro dia eu ia pagar alguém para fazer. E não era assim que o Senhor queria que eu viesse para a presença. E eu era muito Glória a orgulhosa. Eu era Deus. muito orgulhosa, eu me sentia, pastor, o último biscoito do pacote. E Meu Deus, ele Jesus queria trazer amado. eu para a obra dele com uma visão diferente do que era Olha o que ele isso. tinha para fazer. E hoje, contando esse testemunho, o Senhor me lembra de várias coisas do passado, a qual hoje, para a honra e glória do nome dele, eu já não pratico, eu já não falo, eu já não faço. Ele é Quando eu Deus. estou passando por cada coisa, eu procuro entender o chamado do Senhor na minha vida. Não estou dizendo que eu sou a melhor, nem sou a pior, estou reconhecendo as minhas fraquezas. Eu sei que sou pecadora, que sou falha, mas cada Meu dia eu Deus. tenho buscado nesta palavra, a cada dia eu tenho buscado nesta palavra, porque é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que cura a alma, é ela verdade. que faz nós sorrir mesmo quando o É nosso coração verdade. às vezes está aflito, é Ô, ela que faz glória. nós perseverarmos, não Ô, importa se nós glória. levantamos entristecidos com alguma Aleluia. circunstância que estamos passando, porque na É palavra do verdade, Jesus. Senhor diz que aqui neste mundo nós também teríamos aflições, É mas se nós verdade. perseverarmos e entendermos a vontade do Senhor, mesmo na enfermidade, mesmo na Sim. fome, mesmo Sim. de todas as coisas, nós vamos dizer que o nosso alvo é Jesus. Que coisa tremenda, Jesus. E eu fui evangélica por 8 anos, mesmo sabendo que o Senhor era Deus, que o Senhor cuidou de mim e da minha casa, mas por algum momento na minha vida eu me afastei da presença do Meu Senhor. Jesus Mas eu amado. sei que o Senhor já tinha um projeto e um plano, e que hoje eu tenho visto que o Senhor tem feito uma mudança de dentro para fora. É verdade. Porque só o Senhor faz isso nas nossas vidas. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. E passou-se ele é 2 dias fiel. da cirurgia e o médico veio. E quando o médico veio, que estava minha mãe, meu pai não estava. Estava eu, minha mãe, meu esposo. Eu perguntei para ele. Falei, doutor, eu nem pensei em nada. Minha palavra só foi essa. Senhor, para o doutor, eu vou ficar careca? Ele pegou na minha mão e falou, lembra que eu te falei que o Senhor era contigo? Você não vai precisar de fazer quimioterapia, você está curada. Dentro de você não tem nenhum foco desta enfermidade. Não alastrou. E a minha mãe caiu prostrada, agradecendo a Deus. E eu chorando, meu esposo chorando, e nós podemos ver a glória do Senhor mais uma vez. Eu enalteço o nome dele. Você pode sentir o que eu estou sentindo aí, crente? Porque só o Senhor é Deus e Ele fez na minha vida. Ele é fiel. Glória. E aquelas feridas começaram a secar, porque aqui no meu queixo ficou muito feio, parecia 2 ou 3 queixos, aquelas coisas muito profundas. Aquela pele parecendo pele de jacaré, e aquilo doía demais, e as pessoas me olhavam na cidade, eu já nem saía. Porque as pessoas falavam assim, coitadinha, aquela ali não tem jeito para ela, não. Outros falavam para minha tia que cuidava do meu menino, tadinha da sua sobrinha, tadinha, aquela ali não vai conseguir, não. Mas eles não sabiam que o Senhor Jesus já estava cuidando de todas as coisas. Que lindo é esse Deus. Que glória é essa, pastora Jane. Que presença. E tudo isso se passou. E hoje eu estou aqui, meu filho tem 10 anos, está sadio. Deus permitiu eu ficar 2 anos agora afastada da presença dele, mas hoje eu glorifico e exalto o nome dele, porque ele já tinha um mover, um agir, ele tinha promessa na minha vida,
E nesses 2 anos que eu estive fora, ele preparou uma viagem daqui para a Bahia, onde eu fui. E quando eu cheguei ali, eu fui numa visita com uma parente minha. E quando eu fui na casa de uma pastora, eu nem sabia que Deus ia usar dela para falar comigo. Porque nós fomos ali só fazer uma visita simples mesmo. E quando chegou ali, Deus usou daquela mulher poderosamente e disse para mim: ei, lembra da promessa? Ela ainda está de pé. Lembra quando eu te disse que tu ia andar pelas ruas daquela cidade de cabeça erguida e que vidas iam olhar para ti e ia dizer: verdadeiramente o Senhor é na vida dela? Ei, filha, eu ainda não esqueci, porque ainda está de pé. Tu regressarás para aquela terra, e quando tu voltares para lá, vou eu te colocar em um lugar aonde tu vai criar raízes, aonde tu florescerá, aonde tu passarás e falarás que eu sou Deus, e o que eu fiz na tua vida, porque a minha palavra ainda está de pé. Eu chorei muito naquele dia. Coisa linda. Eu chorei muito naquele dia, mas ao mesmo tempo meu coração estava entristecido. Corrompido pela vaidade, corrompido pelas coisas deste mundo, decepcionada com coisas de dentro da igreja. Ei, você que está me ouvindo nesta noite, eu quero dizer para ti, não se espera no homem, não, porque o homem ele é carne, o homem ele é fraco, o homem ele pode cair, mas se você estiver estruturado na presença do Senhor, você não vai acusar o seu próximo, você não vai se espelhar no erro dele para você cair, meu Deus, mas você vai se espelhar no erro dele para ajudar ele, para segurar na mão dele e dizer: ei, coisa você linda. caiu, mas eu estou aqui para te ajudar, porque isso é o dom supremo, é o dom do amor. Você olha, mas você não acusa, você olha, mas você não rejeita, você pensa que não tem jeito, mas tem jeito sim, porque quem nunca errou que atira a primeira pedra. Mas eu, por falta de conhecimento, eu deixei me levar por várias coisas. E que hoje eu amadureci, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor me fez entender desta maneira, que nós temos que prosseguir mesmo se tudo vai bem, mesmo se tudo vai mal, mesmo se o teu irmão caiu, mesmo se o fulano falou, mesmo se o ciclano falou. Você está firmado no ciclano ou você está firmado nesta palavra? Eu quero dizer para ti que se você estiver firmado no ser humano, você não vai conseguir caminhar. Mas se você estiver firmado nesta palavra, estiver com o coração, se você estiver com o coração voltado na presença de Deus, você vai ter força para estender a mão e para ser forte o suficiente para também caminhar. Porque nós sabemos que no mundo nós vamos ter aflição até a volta de Jesus. Nós vamos ter aflição, mas o que importa é sermos perseverantes, é sermos crentes fiéis na presença do Senhor, mesmo em meio aos tropeços e deslizes. Se nós estivermos firmados nesta palavra, ela é vida para nossas vidas. E aí, pastor, eu fiquei 2 anos desviada, estive ali na Bahia, Deus usou desta pastora, mas o coração ainda estava entristecido. E um certo dia resolvi ir na igreja, Assembleia de Deus, Ministério Uberlândia, a fazer visita. Mas eu saía de lá e continuava praticando as coisas mundanas, fumando, bebendo, farreando. E fiquei 1 mês indo visitar as quinta-feiras. E, de repente, na segunda quinta-feira que eu fui, Deus falou tremendamente comigo através da serva do Senhor, da minha pastora, mulher abençoada de Deus, faz a obra com muito amor e dedicação, sem olhar quem, eu sou muito grata. E quero te dizer também,
Se você tem alguém próximo de ti, a qual você pode se espelhar para as coisas boas, e sabendo que se ela faz tudo isso é porque ela está firmada nesta palavra e está ouvindo a voz de Deus. Não é vergonhoso você se espelhar em alguém que tem bons frutos para te oferecer. O que é vergonhoso é você se espelhar em quem não tem nada a te oferecer no mundo espiritual. Não estou falando em mundo aquisitivo, em dinheiro, em finança. Eu estou te falando de vida com Deus. Porque hoje em dia, muitas vezes, é muito complicado. Muitas vezes nós preferimos olhar o erro dos irmãos para nos afastar da presença do Senhor do que ajudá-lo e do que se espelhar em pessoas, homens e mulheres de Deus. E o que aconteceu? No segundo dia que eu fui naquela igreja, Deus usou da serva dele e me entregou um recado e falou para mim que a promessa ainda estava de pé, que Deus, ele tinha as boas novas para a minha vida e que naquele dia ele estava me dando uma grande cura, verdadeiramente. Mais uma vez o Senhor cuidou de mim, porque eu estava com um problema no meu rim direito e por muitas vezes eu temia a ter que fazer hemodiálise, porque eu sou diabética tipo 1, cheguei a tomar insulina 5 vezes ao dia. E o dia que eu não tomava, eu ia parar no hospital. E hoje em dia, para a honra e a glória do Senhor Jesus, tem dias que já passou 3 ou 4 dias, é quando eu venho lembrar que eu estou sem tomar insulina, porque o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. E eu cheguei pelas portas daquela igreja, nesse culto, e Deus usou da serva dele e me lembrou novamente da promessa dele na minha vida. Ou seja, confirmação do que ele tinha usado a pastora Cléo lá na Bahia. E eu muito empolgada indo para aquele culto, e quando foi um dia, eu me deparei com uma situação difícil, que eu queria ir nas quintas para a pastora Jane, nos domingos eu queria ir para outra igreja onde eu congregava anteriormente, mas o Senhor, ele preparou todas as coisas e me fez verdadeiramente estar plantada naquele lugar onde cada dia eu tenho visto o agir dele na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Então, a glória de Deus vale muito a pena. A promessa de Deus, ela vale muito a pena. Tem dias que nós pensamos em parar, porque nós somos fracos. Mas a palavra de Deus, ela vale muito a pena. Você se sente fraco? Vai para onde você pode se fortalecer, que é para os cultos de ensino, que é para os cultos onde Deus está preparando homens e mulheres de Deus para nos dar entendimento da sua palavra. Está se sentindo fraco? Entra para dentro do teu quarto, no teu secreto, aonde o Senhor, ele pode ouvir o que você necessita. Muitas das vezes a nossa dificuldade é porque nós achamos que é mais fácil nós nos abrir para o nosso amigo. Muitas das vezes nós pensamos que é mais fácil nós desabafar até mesmo com pessoas que nós nem conhecemos. Mas como está a tua vida diante de Deus? Você tem desabafado para aquele que pode fazer por você, assim como ele fez na minha vida? Ou você tem desabafado com pessoas que talvez tenham segurado em tuas mãos, mas na verdade talvez nem quer o seu bem? Então eu quero dizer para ti nesta noite que assim como o Senhor fez na minha vida, ele pode fazer na tua. E o Senhor me trouxe para esta igreja, a qual eu tenho visto o agir dele na minha vida. Então, hoje eu consigo entender. Ele permitiu que eu saísse da presença dele para mim aprender várias coisas e para me plantar no lugar aonde era o meu chamado, aonde a promessa de Deus ela ia chegar na minha vida e na minha casa. Eu não estou te ouvindo, pastor. Não estou ouvindo.
Pode continuar, serva de Deus. Agora eu estou ouvindo. Pegou outro microfone. Então, pastor, esta é a minha palavra. Estou muito grata ao Senhor. Quando eu estava vindo aqui para a pastora Jane, na moto, comecei até a chorar, porque o Senhor, ele me fez lembrar de grandes experiências que eu passei com ele. Ele permitiu que eu estivesse, né, esses 2 anos fora da presença dele. Mas hoje eu estou muito feliz de onde o Senhor me colocou. É uma igreja família, uma igreja que luta e que peleja. E que tem felicidade em ver as ovelhas crescendo espiritualmente. E eu continuo vendo que o Senhor continua cuidando de mim e da minha casa. E que as promessas dele têm se cumprido, e que tudo isso não é para eu me engrandecer, mas é para engrandecer o nome dele, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. É verdade. E só o Senhor é Deus. E, para finalizar, sim, eu vou deixar aqui em Salmo 104, aonde diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Eu quero dizer para vocês nesta noite que vale a pena nós alegrarmos no nosso Deus. Que ele é Deus que faz. E se eu for contar aqui todas as testemunhas, nós ficamos aqui a noite inteira. Mas eu quero dizer que pela glória de Deus, Deus me deu força. Eu não precisei de quimioterapia. Meu filho está aí com 10 anos, lindo. Já está tendo oportunidade no grupo de cantar na igreja. Minha filha também. Uma jovem abençoada. Meu esposo cuidou de mim todo o tempo, nem merecia, mas o Senhor estava tratando de mim no orgulho, no eu, porque não adianta nós sermos bons só lá fora, nós também temos que ser bons dentro de casa. Verdade. E o nosso eu tem que diminuir, porque se o Senhor retirar o Espírito Santo de nós, ai, coitados de nós. Verdade, é verdade. Então, em todo tempo, dá glória e exalte ao Senhor por suas obras, porque grandes são as obras do Senhor, e eu pude contemplar isso e continuo contemplando na minha vida. E eu agradeço o Senhor pelo convite, que Deus continue abençoando seu ministério. É uma honra ter o Senhor aqui na nossa igreja. Breve vai estar vindo, nós vamos estar indo aí também. E a glória é de Deus. Com certeza, irmã Lohane, povo de Deus, família Limpos pela Palavra, do canal Limpos pela Palavra, eu estou aqui me segurando, porque eu já dei vontade de levar essas paredes todas no peito aqui, com a presença de Deus. Ah, que glória maravilhosa! Só Deus faz estas coisas. 1000 vezes glória ao nome do Senhor, Lohane, pela sua vida, pelo milagre que a irmã acabou de compartilhar com dezenas e centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Oh, glória ao nome de Jesus, que nesse momento está ouvindo, e outros muitos ainda que vão ouvir esse testemunho impactante. Gente, não tem explicação. Temos que dar glória ao nome de Jesus, porque o que nós ouvimos aqui é praticamente coisa impossível. Glória a Deus, a humanidade, ao homem e à mulher humana. É só a mão de Deus para fazer isso. Não, aleluia, nunca se ouviu falar, glória a Deus, um tumor desse tamanho, glória a Deus, ser operado, não fazer quimio, glória a Deus,
que é isso, gente? Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Eu não Jesus. sei Amém, você, Jesus. mas eu estou impactado, assim como a minha esposa também, que está ouvindo, impactada. Gente que está comigo aqui nos comentários, impactado. Eu falei para vocês que era de impactar. Algo extraordinário que a mão do Senhor fez. Mais uma vez, Amém, glória, Jesus. glória, glória ao nome do Senhor. Louvado e Que Deus, engrandecido, que Senhor Deus Jesus, ao teu nome alcance para todo milhares sempre, de ó Pai. pessoas com esse testemunho. Tomara que esse vídeo vai para milhares de pessoas. Tem tanta coisa que viraliza na internet. Quem sabe Deus faz esse vídeo viralizar para, glória a Deus, milhões de pessoas serão alcançadas e ser tocadas e saber que Deus é Amém, vivo, Jesus. que Deus Só é o real, Senhor é Deus, que ó Deus Pai. faz e que Ele Senhor continua faz, Pai. fazendo para a glória do nome dele. Malohane, É só verdade, gratidão. Jesus. Só gratidão à senhora, ao esposo da senhora, glória a Deus aos seus filhos, à pastora Jane, ao pastor Robson, uma igreja de Ministério de Madureira, campo de Uberlândia. Uberlândia, glória a Deus aí nesta cidade. A gente que tem que agradecer a senhora vir aqui e ter essa disponibilidade, não é, para poder compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida com tanta gente que está comigo agora e onde estar depois. Só gratidão, gratidão do coração. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Manda um abraço apertado aí, depois que a irmã terminar aí, para a pastora, para o pastor, para o esposo e para toda a família. Eu amo vocês, eu amo vocês. Amém, nós também amamos vocês e vamos para São Paulo, hein? A turma vai vir tá aqui. Tá aí? Eles estão meio que por trás das câmeras, né? Mas pode mostrar eles aí. A turma tá aqui. Tá aí. A galera de Indiara. Alô, pastor, gente. A pastora mais coruja de Indiara. Parabéns, pastora. Parabéns, pastor Robson. Pastor, esse daqui é meu pastor. Um beijão no seu coração. Oh, meu Deus do céu. Morrendo de saudade. Em breve vamos juntos. Comer uma carne de cabrito. Os bastidores tá aqui, ó. Bastidores tá aí. Olha aí. Olha lá. Aí, ó. Eita. Parabéns. Olha lá. Parabéns. Gesiel. O pastor Gesiel aí, ó. Pastor Gesiel. Como é que é? Pastor Elias, futuramente. Pastor Glória a Elias. Deus, irmão. Deus Pastor abençoe. Robson, futuramente. Aí, glória a Deus. Todo Deus mundo vai abençoe. virar pastor aqui. Vai. E todo mundo vai fazer a obra junto em nome de Jesus. É coisa linda. Parabéns, pastora. Eu já estou chamando de pastora também, né? Quem sabe, né? Glória a Deus vai ser. Pastora Jane, obrigado. Eu quero Obrigado. ser ovelha. Eu quero ser ovelha da pastora Jane eternamente. Eita, glória. Tá certo, tá certo. A paz tá do certo. Senhor, Abraço, viu? meu pastor. Paz do Senhor, obrigado, Abraço em toda a pastora. família. Amém. Fiquem Assim com será dado. Deus. Amém. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus.